Bom dia. Greves alteram rotina de trabalhadores em todo o estado. Problemas enfrentados por pescadores profissionais e artesanais serão discutidos hoje na Assembleia Legislativa. No estúdio, vamos falar sobre a fragilidade no sistema prisional do estado. E mais, recadastramento biométrico começa oficialmente em Imperatriz. Hoje é 19 de agosto de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E a gente começa a edição desta quarta-feira falando das greves que acontecem em todo o estado. De um lado, os grevistas e do outro, a população que acaba sendo prejudicada, principalmente pela falta dos trabalhos em alguns órgãos públicos. Já são mais de 70 dias parados. Para retornar às atividades, os professores da Universidade Federal do Maranhão exigem, entre outros pontos, reajuste salarial de 27,3%. Mas até agora as propostas feitas pelo governo federal não convenceram a categoria, que permanece de braços cruzados. O governo acena com 21% em 4 anos, então não repõe realmente nossas perdas. O governo não deu nenhuma resposta em relação à nossa proposta de carreira, que é outro ponto também na nossa greve, e para piorar, o governo cortou mais de 9 bilhões da educação. Então, várias universidades, inclusive a nossa, estão praticamente com funcionamento comprometido, sem ter garantia de reiniciar o segundo semestre. Aqui no estado do Maranhão, os servidores do INSS estão há quase 45 dias parados. Estima-se que a adesão foi de cerca de 80%. Praticamente todas as agências de atendimento estão sem funcionar. Na pauta, são quase 30 reivindicações. Ao meu lado, Conceição Santana, que integra o movimento grevista. Conceição, qual o principal ponto, qual aquele ponto que encabeça a lista realmente nas reivindicações de vocês? O ponto que encabeça a nossa reivindicação é melhores condições de trabalho. Melhores condições de trabalho por quê? Não só para nós funcionários, mas também condições de melhor atendimento ao nosso público, os nossos assistidos. Os servidores do INSS se concentraram em frente à sede da gerência executiva no bairro do Calhau. Na manhã de terça-feira, os manifestantes realizaram um apitaço, como forma de chamar a atenção da população para o movimento. Quanto à greve dos professores da Universidade Federal do Maranhão, o calendário acadêmico já está comprometido. São mais de 20 mil universitários prejudicados. Estamos fazendo agora, nessa quarta-feira, vamos fazer uma grande plenária com estudantes e técnicos para discutir exatamente que caminhos nós podemos fazer, no sentido de pressionar tanto o governo como também dialogar com a reitoria sobre os impactos desses cortes aqui na Universidade Federal do Maranhão. E o reitor da UFMA, Natalino Salgado, viajou para Brasília, onde deve se reunir com representantes do MEC para tratar da liberação das verbas destinadas à universidade. A UFMA está sem recursos federais neste momento, o que pode causar a paralisação total das atividades no próximo semestre, situação semelhante que já acontece em outras unidades do país. 140 trabalhadores terceirizados já foram demitidos. E hoje acontece a audiência pública dos pescadores profissionais e artesanais na Assembleia Legislativa. Vamos ao vivo saber mais sobre esse assunto com o repórter Rodrigo Santos, que tem mais detalhes. Rodrigo, qual a principal discussão hoje lá na Assembleia Legislativa, hein? Bom dia. Bom dia, Eliane. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A principal discussão será sobre o cancelamento de mais de 30 mil registros gerais aí dos pescadores maranhenses. A audiência é voltada para os profissionais artesanais e pescadores. Irá acontecer ainda hoje, a partir das 14 horas, no plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão. Na audiência também será discutido outros assuntos referentes a todas essas duas categorias. Eliane, voltamos com você. Obrigada, Rodrigo. Bom dia, bom trabalho. E olha, uma nova linha de ônibus que vai interligar São José de Ribamar a São Luís será disponibilizada à população a partir de hoje. Com tarifa de R$ 2,80, a linha de ônibus expressa metropolitana terá 10 ônibus semiurbanos. A rota vai trabalhar com 20 pontos de paradas fixas, atendendo 70 passageiros por viagem. O tempo total estimado entre São José de Ribamar e o centro de São Luís é de 1h30, 30 minutos a menos do que o tempo que se leva atualmente. Uma das grandes novidades da linha é o monitoramento remoto via GPS. A tecnologia vai permitir ao usuário saber, a partir de aplicativo de celular,
em qual horário o ônibus vai passar. E olha, a seguir vamos falar sobre a fragilidade no sistema prisional em todo o estado do Maranhão. Agora são 7h41, não sai daí, o Bom Dia Maranhão volta já. E o recadastramento biométrico começou oficialmente no segundo maior colégio eleitoral do Maranhão. Em Imperatriz foram montados vários postos e o eleitor poderá até agilizar o atendimento através da internet. O recadastramento biométrico foi aberto oficialmente em Imperatriz. 50 servidores foram treinados por técnicos do Tribunal Regional Eleitoral para a realização do trabalho com os equipamentos. Nós começamos a atender o eleitorado de forma ordinária e montamos hoje uma estrutura que temos 4 pontos de atendimento. Nós estamos atendendo no Fórum Eleitoral de Imperatriz, aqui na Unidade Regional de Educação, que fica em frente ao Colégio Graça Aranha, para quem não conhece, no Viva Cidadão e também um posto no Imperial Shopping. E quem quer mais praticidade e rapidez na hora do atendimento, pode fazer como Lohana. Fez o agendamento por meio da internet na página do TRE. Muito prático, eu cheguei, logo fui atendida. Aqui em Imperatriz, o recadastramento biométrico abrange mais 3 municípios: Davinópolis, São Pedro da Água Branca e Vila Nova dos Martírios. Para dar conta da grande demanda, são 4 postos. Só neste aqui, por exemplo, tem uma média de 700 atendimentos por dia. Para fazer o recadastramento, o eleitor precisa portar original e cópia de documento de identificação e o comprovante de endereço. O trabalho segue até o dia 17 de fevereiro de 2016. Mesmo assim, muita gente não quer deixar para a última hora. Eu vim logo porque eu disse, não, o brasileiro sempre é na fila, né? Com certeza tem umas 30 pessoas lá na minha frente, mas não, eu cheguei direto. Graças a Deus, né? E a Defensoria Pública do Estado e a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, realizarão uma força-tarefa para emissão e retificação de registro civil de nascimento de indígenas. A ação, prevista para setembro, vai regularizar a situação de 200 certidões de nascimento de índios assentados nos municípios de Bom Jardim, São João do Caru e Araguanã, para que possam adquirir diversos documentos, como RG, CPF, carteira de trabalho. De acordo com a Frente de Proteção Guaporé, ligada à FUNAI, 80% dos documentos dos índios Auaguajá, instalados em aldeias nos municípios citados, possuem algum tipo de erro. E agora a economia. A Bovespa teve alta de 0,49% aos 47.450 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve queda de 0,47%, cotado a R$ 3,46. O peso teve queda de 0,21% e vale 37 centavos. O euro também teve queda de 0,6% e vale hoje R$ 3,83. E a primeira carteira nacional de habilitação, conhecida tecnicamente como permissão para dirigir nas categorias moto e carro, agora custa menos no Maranhão. É isso mesmo, a PD, que antes custava R$ 31,27, caiu para R$ 26,00. E a taxa para a realização do exame teórico, que custava R$ 21,30, passou para R$ 20,00. Os novos valores entraram em vigor na última segunda-feira, dia 17. E a fragilidade no sistema carcerário do Estado tem facilitado o grande número de fugas nos presídios em todo o Estado. Somente este ano foram registradas 4 fugas na capital. Sobre o assunto, eu converso agora com o advogado da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Diogo Cabral. Bom dia, Diogo. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Existem, inclusive, algumas medidas cautelares aí da OEA com relação, principalmente a Pedrinhas, é isso? Isso, em razão das mortes ocorridas no ano de 2013, a SMDH e a OAB interpuseram junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos pedidos referentes a medidas, né, e essas medidas foram destacadas, determinando ao Estado brasileiro que efetue um controle sobre a mortalidade dentro do sistema de Pedrinhas, né? E uma outra medida é de proteção efetiva dos funcionários daquele sistema. O Estado, então, também adotou essas medidas para reduzir mortes e fugas
E essas medidas aí, pelo que a gente observa, são medidas ineficazes, né? Desde o ano passado, né, que o Estado do Maranhão começou a adotar algumas medidas específicas que conseguiram, naquele momento, reduzir o número de mortes e fugas, mas que essas medidas elas servem para conter uma sangria. Estruturalmente, o que se percebe dentro de Pedrinhas e a reclamação dos presos é que a alimentação é de péssima qualidade, há um uso disseminado da prática de tortura consubstanciada por uso de spray de pimenta e balas de borracha. E, além disso, essencialmente... Essa questão da insatisfação, então, desses presos, poderia, de alguma forma, facilitar para esse alto número aí de fugas, Diogo? O que essencialmente que o Estado não consegue resolver é porque o sistema está sob controle das facções criminosas. Esse é um dos principais problemas. É o ponto fundamental. Por exemplo, na triagem há 10 celas, 4 celas são destinadas a uma organização, 4 celas destinadas a outra e 2 celas são neutras. Então, aí, quando o detento, quando a pessoa entra no sistema prisional, ele já tem que necessariamente escolher um lado para poder, de repente, ter uma sobrevida maior ali dentro? Exatamente, a lógica é essa. A lógica é de controle das facções criminosas que atuam no Estado do Maranhão e que o Estado, infelizmente, sucumbiu a essa lógica. Mas ainda pode, tem muito a ser feito, não é? Essa situação ela pode ser resolvida de uma maneira muito rápida, muito prática, ou não, Diogo? Olha, tem que ser medidas de curto, médio e longo prazo. Sim. Né? Essencialmente, hoje, deve haver uma contenção dos casos de tortura. É um absurdo o que ocorre dentro de Pedrinhas. Né? Para que você tenha ideia, o banho de sol é limitado a 1 hora por semana para os presos. Você tem um uso indiscriminado de balas de borracha e spray de pimenta. Os presos relatam que muitas das vezes, eles são acordados com o uso de spray de pimenta, de bala de borracha. Há outro elemento que boa parte dos agentes são terceirizados, são de empresas privadas que prestam serviço, né? Outra situação gravíssima, né? E, como eu disse anteriormente, a sucumbência do sistema à organização das facções criminosas. Você não consegue deter as facções que atuam dentro do sistema prisional e tão pouco do lado de fora, né? E isso se materializa nos dados assustadores de violência que nós temos enfrentado em São Luís. E aí você falou dessa questão dos terceirizados. Essas pessoas que trabalham dentro do presídio teriam que ser, então, policiais? Seria o correto que fossem? Na verdade, deveria ser agentes públicos, submetidos a concurso público, né? Para que sejam, enfim, habilitados a exercer o ofício de agente penitenciário. O que nós temos hoje são agentes de segurança privada que atuam como os ditos inspetores. Agora, você falou aí de algumas denúncias muito graves, como o preso acordar com com sprays de pimenta, com balas de borracha. O que está sendo feito para que isso não aconteça mais? Tem alguma comissão de investigação, por exemplo? Na verdade, em termos legais, há medidas cautelares da Corte Interamericana que foram, recentemente, elas foram ressaltadas novamente pela própria Corte, determinando que o Estado proceda à diminuição desses casos de tortura, né? Esses casos são efetivamente encaminhados ao Estado do Maranhão, que deve proceder às investigações referentes a casos de tortura. A situação pode piorar, então, no complexo penitenciário de Pedrinhas, com a possibilidade de redução da maioridade penal, Diogo? Esses presídios, eles podem ficar ainda mais superlotados? Existe essa possibilidade da PEC 171, que está em tramitação no Congresso, né? Há um pedido de votação de urgência, inclusive, para essa semana. Para essa semana. Sim. Né? O que, na verdade, está se estabelecendo é um controle social sobre os pobres, né? Com o aumento da possibilidade de encarceramento, e os presídios, não só do Maranhão, mas do Brasil, não comportam, né, essa quantidade de pessoas que são submetidas ao cárcere. Quando, na verdade, nós deveríamos ter políticas de inclusão social através da educação, através do esporte, através da cultura. No entanto, o Estado brasileiro opta por encarcerar mais e mais. Hoje nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. E se continuar dessa forma e com essa superlotação, se uma medida cautelar não for feita de maneira urgente, esse número de fugas deve aumentar? Na verdade, existe uma medida cautelar, mas o Estado, de forma ineficaz, não atende às exigências que a Corte Interamericana determinou.
poderia atender, né? É um assunto tão importante, né? De fundamental importância para a sociedade maranhense. Eu conversei com o advogado da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Diogo Cabral, mais uma vez, obrigada pelas informações. Bom dia. Bom dia. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto falando de futebol e a venda de ingressos para o jogo entre Sampaio e Vitória. 7h55, eu volto já. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Uma massa de ar seco predomina, o céu fica com poucas nuvens e não chove nas demais áreas da região. Vamos ao mapa. Em Itapecuru-Mirim e Bacabal, a máxima é de 34 graus. Em Balsas, a máxima é de 37, Imperatriz e Barra do Corda, 38 graus. Em São Luís, os termômetros oscilam entre 24 e 33 graus. E a Câmara Municipal de São Luís encaminhou para a sanção do prefeito o projeto de lei do vereador Gutenberg Araújo, que institui o Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia, a ser celebrado anualmente no dia 12 de maio. A fibromialgia é uma doença que se caracteriza por dor crônica que migra por vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos tendões e nas articulações. E agora futebol, já estão disponíveis para venda os ingressos para a partida entre Sampaio e Vitória, prevista para esse sábado às 4 da tarde no Castelão. O torcedor que levar um pacote de leite de uma das marcas escolhidas pelo clube vai pagar R$ 20 pelo ingresso para o setor 1. Os setores 5 e 6 vão ficar reservados para a torcida do Vitória, com ingressos custando R$ 60. As entradas dos setores 2 e 3 serão vendidas por R$ 30. Para o setor 4, R$ 50 e para as cadeiras cobertas por R$ 70. Os ingressos estão sendo vendidos nas bilheterias dos estádios Castelão e Nhozinho Santos. O Sampaio ocupa a 6ª colocação na Série B com 31 pontos, enquanto o Vitória lidera com 37 pontos. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Até amanhã.